Preparei essa breve devocional. Eu gostaria de convidar os irmãos para que a gente iniciasse os nossos trabalhos essa manhã com uma oração. Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque Teu Espírito Santo trouxe a cada um de nós aqui neste local para que, Senhor, com a intenção que Tu colocasse em nossos corações e aprender a Tua palavra, ela possa produzir frutos em nossas vidas. Nós possamos, Senhor, ser observantes, praticantes da Tua palavra e que possamos ter a compreensão dada por Ti mesmo, pelo Teu Espírito, para que possamos, Senhor, aplicar na nossa vida diária e assim manifestarmos Cristo para a sociedade através do nosso viver, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, em meio às pessoas com quem convivemos. Que Tu possa, Senhor, abençoar o nosso dia de hoje e que a nossa vida aqui, Senhor, consagrada ao Teu santo serviço, seja agradável a Ti como parte do nosso culto que Te prestamos. É o que nós te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar? Trouxe um versículo de meditação na folha aí. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Esse é um versículo que é divulgado no local que eu estudo, a Conceição estuda, né? Todo início de apostila tem esse versículo, porque frisa bem a importância do ensino. Nós estamos falando aqui da pessoa que escreveu esse versículo, que é atribuído ao próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, todos nós sabemos que foi um homem muito usado por Deus, também envergadura na sua disposição de levar o Evangelho, de tornar Cristo conhecido nesse mundo, autor de várias epístolas do Novo Testamento. E ele, a pessoa do tamanho de grau de importância que ele teve para o cristianismo, é uma pessoa que era humilde e se dá a essa atenção de estudar a palavra de Deus. Por isso que ele pede, traga os livros, principalmente os pergaminhos. E isso é muito importante. Então, que nós possamos ter esse exemplo, se ele mesmo que nos diz, né, está registrado nas Sagradas Escrituras, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, então que nós possamos imitar Paulo nesse bom exemplo que ele nos deu, que é de estudarmos a palavra de Deus, daí a importância da escola bíblica dominical. Né? Eu convido então os irmãos para que nesse momento nós louvemos ao Senhor. Peço a colaboração do nosso irmão Ricardo Russo para nos dirigir no piano. O louvor do Inário Evangélico, número 75, invocação. Vamos louvar.
trecho da Confissão de Fé de Westminster, que é um documento reformado, qual a nossa igreja endossa. Então diz assim: a igreja presbiteriana sustenta sempre ser a Escritura Sagrada a sua única regra de fé e de prática. A igreja presbiteriana coloca a Bíblia em primeiro lugar. É ela só que deve obrigar a consciência. É também princípio fundamental da igreja presbiteriana que toda autoridade eclesiástica é ministerial e declarativa, que todas as decisões dos concílios devem harmonizar-se com a revelação divina. A consciência não se deve sujeitar a essas decisões, se forem contrárias à palavra de Deus. Então nós prezamos a Bíblia em primeiro lugar, como nossa regra de fé e de prática. Nós cremos, que ela é a revelação de Deus para a nossa vida e é a ela que nós sujeitamos. Eu trouxe isso como título de curiosidade para a gente, para servir de uma introdução para a aula que o pastor vai ministrar agora para a gente. Essa ilustração que eu deixei embaixo é um senhor ensinando crianças, porque a escola bíblica dominical ela surgiu com esse intuito de a igreja ministrar aulas para crianças que estavam assim, digamos, ociosas no dia de domingo. E lógico que tinha outros propósitos de instrução, de ensinar a ler e escrever naquela época, mas com os princípios bíblicos. E isso tomou uma tal forma, eu acho que foi um projeto de Deus, existia escola bíblica dominical na humanidade, que hoje ela existe praticamente nas igrejas espalhadas ao redor do planeta. Então a gente vê aí a importância. Eu não vou falar nada sobre a história da escola bíblica dominical, aí deixo para outra aula, ou o pastor comenta alguma coisa, mas fica aí para nosso conhecimento. Então eu vou fazer uma oração final e daí eu entrego a palavra para o pastor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento de devocional, consagramos a Ti, que Tu possas, Senhor, ter recebido a nossa meditação, o nosso louvor que prestamos a Ti. Rogamos agora que Tu abras os nossos entendimentos, para que possamos compreender a aula que será ministrada pelo pastor, possas inspirar a vida deles, Senhor, para que nos traga aquilo que da Tua parte Tu colocaste em seu coração. Nós pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Bom dia, meus irmãos. Principalmente que temos tido a oportunidade de cumprimentar hoje. Hoje, como prefeito do Demésio, é dia da escola dominical. E para os presbiterianos, é o departamento mais importante da igreja, que precisa ser valorizado. Eu estudei no seminário metodista, e com alguns professores presbiterianos, outros metodistas, e um pastor metodista, que foi meu professor na época, ele disse a seguinte frase: olha, é muito difícil pregar numa igreja presbiteriana. Eu falei, mas por quê, Breno? Ele disse, porque os presbiterianos entendem muito de Bíblia. Eles sabem muito. Então é muito perigoso pregar lá, porque eles estão ali analisando para ver se o pastor não falou nada errado. E esse é um zelo, é um cuidado que nós precisamos ter em todo o tempo. Então, por isso, valorizar a escola dominical. E o púlpito é o ensino que vem do púlpito, a palavra que edifica, que alimenta, que sustenta. E o mau uso da palavra pode levar à morte, e tem levado muitos à morte. Mas eu gostaria de começar propondo aos irmãos duas leituras. A primeira, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, o versículo 15. Quem encontrar, por favor, pode ler. A segunda, no Evangelho conforme relato de Marcos, no capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 26. 1 Pedro 3,15
Marcos 14, 22 a 26. Primeira Pedro 3,15, Marcos 14, 22 a 26. Quem encontrou e desejar, pode ler. Antes, santificai a Cristo, como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15, agora Marcos 14, 22 a 26. E enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Bom, o nosso tema é signo, significado e significante e ressignificado. Quer dizer, signo, significado, significante e ressignificado. Quando a gente fala ou ouve falar em signo, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é horóscopo, né? Então eu já quero adiantar que não tem nada a ver com zodíaco, com horóscopo, com astrologia, com nada disso, né? Signo é sinônimo de símbolo, né? E símbolo é aquilo que não é em si, mas que aponta para algo. Né? Então, um símbolo, um signo, ele aponta para alguma coisa. E este signo, ele tem um significado, né? Aquilo para o que ele aponta, e o significante que é o objeto que a gente usa para nos apontar, para nos lembrar disso. Quando a gente vai a um templo católico é cheio de signos, de símbolos. Tudo ali tem uma razão de ser. Tudo ali tem um significado. Né? São vários significantes, símbolos, né? Apontando para algo. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem um motivo. A vela acesa, a lâmpada que não pode ser apagada, o sacrário, a hóstia, a mesa, até as imagens, tudo ali aponta para alguma coisa. Quando nós temos a Reforma Protestante, Martinho Lutero ele conserva esses signos. Mas a Reforma de João Calvino rejeita completamente os signos, porque Calvino tem a intenção de colocar a Bíblia no centro. Só a Bíblia. Né? Então, por isso, essa preocupação calvinista e dos presbiterianos tão grande com a palavra. Mas qual é o objetivo, então, de a gente usar os signos, os símbolos? Eles, como eu disse, eles apontam para algo, eles ajudam a nossa compreensão. Nos ajudam a entender o que está acontecendo. Né? Um exemplo que eu uso sempre para falar da misericórdia, da graça de Deus, né, das maravilhas de Deus e do céu, principalmente do céu, que todo crente almeja. Né? Ninguém tem pressa de ir, mas todos nós almejamos. Né?
É a nossa meta, é o que nos faz diferentes do mundo. É difícil quando a gente ouve falar, né, nas ruas de ouro e cristal, pedras preciosas, nas 12 portas da madeira. Garanto para os irmãos que não é nada disso que tem lá. Não são ruas de ouro, não tem pedra preciosa, não tem madeira. Mas o que tem? Eu não sei. Por quê? O que a Bíblia nos diz? Jamais os olhos viram, e os ouvidos ouviram, e penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para os que o amam. Então, como é que eu defino o que eu vou encontrar no céu? Eu não sei. Aí a mesma situação de eu explicar para uma pessoa que nasceu cega a diferença do vermelho para o azul, do preto para o branco, do amarelo para o marrom. Como é que essa pessoa vai entender? Nós conhecemos. Se eu falo uma cor, imediatamente ela vem à nossa cabeça. Mas aquele que nunca viu, ele nunca vai ter essa noção. Assim também nós não temos ideia. Então qual é a melhor maneira de representar aquilo que Deus tem preparado? Com os signos, os símbolos, né, os significantes daquilo que de melhor existe nessa terra. Mas o melhor desta terra ainda não é aquilo que Deus tem preparado. Né? O melhor desse mundo ainda não é. Mas para chegar perto, para nós termos uma noção, uma ideia, né? Nós usamos aí estas imagens. No primeiro texto da primeira carta de Pedro, Pedro vai falar sobre a importância de se conhecer a Bíblia, de estudar a palavra de Deus, estando sempre preparados para responder a quem pedir razão da esperança que há em vós. Existe um número crescente de jovens, principalmente jovens, abandonando o Evangelho para se encaminhando para o esoterismo e para religiões de matriz africana. Hoje, o número de jovens, eu conheço vários, que nasceram na igreja, cresceram na igreja, cresceram no Evangelho, fizeram a profissão de fé e hoje estão lá praticando uma religião de matriz africana. Ou então no esoterismo, ou abandonando, porque falta essa preparação. Eu ter a consciência e responder primeiro para mim mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? O que me traz aqui? E essa resposta precisa ser mais do que um hábito. Eu preciso saber, ter fundamento. Porque senão eu vou conversar com o outro, né? Por mais que a gente tente proteger os nossos filhos, eles estão aí expostos ao mundo, e lá na escola eles vão encontrar o colega, eles vão encontrar no trabalho alguém que vai dizer para ele: você não sabe nada da sua fé, você não sabe quem é Jesus, mas eu sei quem é o Deus que eu adoro. Eu sei quais são os ritos da minha religião. Eu sei por que eu uso tal vestimenta. Eu sei por que lá no local de culto a gente tem esse, aquele objeto. Para que serve cada um? Quem pode tocar? Quem pode se aproximar? Como eu tenho que me comportar? Mas nós muitas vezes não sabemos. Não conhecemos os signos que estão presentes na nossa igreja. Né? Nós olhamos lá um vitral lindíssimo, mas a beleza se limita ao colorido. A maioria da igreja não sabe responder o que significa cada figura daquela. Por que tem um alfa, um ômega? Por que tem uma pomba? Por que tem um barro? As pessoas não sabem, são símbolos da igreja. Quando Jesus, meus irmãos, ele institui a ceia do Senhor, e aí eu busquei esse texto de Marcos, porque é o texto mais antigo que fala sobre isso. O que Jesus está dizendo aqui? Enquanto comiam, Jesus tomou um pão, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. E a seguir tomou Jesus um cálice, dando graças, deu aos seus discípulos
e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, da nova aliança, derramado em favor de muitos. Mas como é o meu corpo? É um pedaço de pão. Como é sangue? Se é vinho. E que nova aliança? Quer dizer que existia uma aliança antiga? Que aliança é essa? Né? Então, com relação a símbolos, Jesus pega os elementos que eram diferentes dos que a gente tem hoje, né? O pão dos judeus, ele não levava o fermento, ele não era fermentado, e tinha uma razão de ser para isso, a gente pode ver em outro momento. O vinho não era suave, nem seco, era rascante, e também tinha um objetivo de ser. E ele pega estes elementos, estes significantes, e dá a eles um novo significado. Então, o que Jesus está dizendo? Quando vocês comerem deste pão, vocês vão lembrar e ter a consciência que estão comendo a minha carne, que foi pregada na cruz por vocês. Quando vocês beberem este cálice, deste vinho, vocês vão estar bebendo do meu sangue, que foi derramado na cruz por vocês. E aí vocês vão lembrar daquele sacrifício que eu fiz para que vocês não morressem. Então, quando eu estou participando da ceia do Senhor, ela não pode ser só o pãozinho ou o suquinho, como eu já ouvi uma vez na igreja, né? Vamos servir as crianças, não, é só o pãozinho e o suquinho, aí cai no chão, derrama, e não é só o pãozinho e o suquinho, tem algo muito forte por trás de tudo aquilo. Ele aponta, enquanto significante, né? Ele aponta para um sacrifício maior, para a grande razão de ser da igreja. Né? Por isso que o primeiro domingo, na verdade, o ideal é que a gente esteja na igreja pelo menos todos os domingos. Pelo menos todos os domingos. Né? Agora, um domingo que a gente não pode admitir não estar presente é o domingo da ceia do Senhor. Porque tudo, na verdade, a ceia do Senhor, ela é o culto. Tudo mais são complementos. O culto se limita à ceia do Senhor. Os católicos, a respeito da ceia do Senhor, eles chamam de Eucaristia, quando eles falam, né, nós vamos celebrar a missa. O que é a missa para o católico? É o sacrifício. Então eles vão, por isso que toda a celebração da missa tem uma consagração de hóstia e o partir do pão e a comunhão. Porque sem a celebração da ceia do Senhor, não se pode, teologicamente, chamar a celebração de culto. Porque o culto é a ceia do Senhor. Então, se não tem ceia do Senhor, ela é uma celebração. Ela é culto quando tem a ceia do Senhor. Né? Os católicos fazem questão de celebrar isso todos os dias, todas as vezes, né? Até em nome do que diz a palavra de Deus, não é? Todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim. E então o corpo, ou melhor, o pão e o vinho, eles são significantes, eles carregam este significado. Eles continuam pão e vinho, mas eles apontam para o corpo e para o sangue de Jesus. E o que sobra? O que eu faço? Eu consumo. Porque aquele pão, ele continuou pão, e o vinho continuou vinho, mas o Espírito Santo foi invocado sobre ele. Então ele é consagrado. Eu não posso jogar fora aquilo que foi consagrado. Né? Então, a gente hoje, a situação está mais fácil, porque assim, o que sobra a gente guarda e reutiliza. Então, não há tanto esse risco, mas é algo que não se admite jogar fora aquilo que sobrou. Então, tudo na igreja tem que apontar para isso e nos ajudar a compreender este mistério da salvação, do plano de Deus.
Quando a gente ouve falar, meus irmãos, em símbolos, a gente vai lá para o Antigo Testamento e vamos encontrar vários lá na caminhada dos judeus. A ideia do símbolo é algo que nos vem da cultura dos judeus. O judeu, ele usava no pulso e na testa um objeto chamado filactério, que era uma caixinha onde estava escrita um texto do Antigo Testamento, da lei de Moisés. E por que na testa e no pulso? Olha, né? O texto era um compromisso, uma declaração de fé, e ela estava na testa por quê? Na mente. E porque no pulso? A força. Então a palavra de Deus me fortalece e registrada no meu coração, na minha cabeça. Então, por isso eles usam dessa maneira. Nós vamos ter outros exemplos, por exemplo, quando Moisés, durante a caminhada do povo de Deus no deserto, em uma das investidas de Deus, quando Deus se irrita com o povo e envia serpentes venenosas a morder o povo, e o povo ia morrendo e Moisés intercede. Qual é a orientação de Deus? Você vai fazer uma serpente, colocar no alto de um poste, e todo que olhar para a serpente será salvo. A serpente tinha poder para curar? Não. Mas ela era um símbolo, naquele momento, usado por Deus para a cura daquele povo que havia sido picado e mordido. Uma coisa importante, por isso eu estou falando da serpente, o símbolo, ele nunca pode ser mais importante, ou o significante, ele nunca pode ser mais importante do que o significado, ou aquilo para que ele aponta, porque senão vira idolatria. Aí começa a idolatria. A idolatria é quando a gente atribui mais autoridade ao significante, ao objeto, ao símbolo, do que aquilo para que ele aponta. E aí o que aconteceu neste episódio? A serpente foi lá, as pessoas olharam, foram curadas, e aí começaram a fazer romaria e adorar a serpente. E o rei pegou e levou, quer dizer, anos depois o rei pega a serpente e leva para dentro do templo. O que Deus diz? Não, destrói a serpente. Destrói a serpente porque ela virou símbolo de idolatria. Ela passou a ser mais importante do que aquilo para que ela aponta. Né? O símbolo que aponta para algo, mas o signo ou significante, ele não pode ser mais importante do que aquilo para que ele aponta. Nós temos a cruz, e ela aqui está vazia, por quê? Porque ela aponta para a nossa redenção, para a nossa salvação. E aí, por que para os protestantes ela está vazia? Em algumas igrejas ela nem está, né? Mas por que para os protestantes ela está vazia e para os católicos ela está preenchida lá com Jesus morto? Porque para o protestante, ou melhor, para o católico, vamos começar assim, o católico entende que a redenção, a salvação, ela acontece no momento em que Jesus morreu. Então, quando ele olha para a cruz e vê o Cristo lá, ele deve pensar na redenção. O protestante entende que a redenção acontece no momento em que Jesus ressuscita e vence a morte. Então, por que ela está vazia? Porque ele já não está mais lá. Ele venceu a morte e por isso a cruz está vazia. Então, eu tenho que olhar para a cruz, né, não como objeto de adoração, porque senão ela vira objeto de idolatria, mas eu tenho que olhar para a cruz e ela tem que me ajudar a pensar na salvação, na redenção, que é o que me traz a igreja. Né? O serviço, aquilo que eu presto, aponta para a cruz.
E aí a fala que causou muito alvoroço uns dias atrás, uns meses atrás, foi a ideia do ressignificar. Né? O que é o ressignificar? Dar um novo signo, ou dar um novo caráter ao signo. Né? Dar um novo caráter ao signo, fazer com que o signo aponte para uma outra coisa. E ressignificar o quê? A Bíblia. A Bíblia, ela é para os crentes, para o povo de Deus, ela é a palavra de Deus. Tem aí uma discussão teológica, que nós não vamos entrar nela agora, se ela é ou se ela contém a palavra de Deus. Né? As duas coisas, digamos assim, mas para nós quando fazemos a nossa profissão de fé, assumimos a Bíblia como sendo a palavra de Deus e a nossa única regra de fé e de prática. Então, toda a doutrina da igreja, ela se baseia na Bíblia. E outra coisa, de que maneira eu explico a Bíblia? Usando a própria Bíblia. A Bíblia se auto-explica. Eu não preciso e não devo usar livros complementares para explicar a Bíblia. Né? Eu não posso explicar a Bíblia usando algo que não tenha fundamento na própria Bíblia. Quando eu vou... o livro do Apocalipse, por exemplo, é um livro cheio de significantes. É algo que a gente pode estudar um dia também. Mas ele é todo explicado dentro da própria Bíblia. Todos os conceitos, os símbolos que estão ali, o que aconteceu, o que vai acontecer, o que não aconteceu ainda, né, o que está acontecendo, para tudo isso nós vamos encontrar explicação dentro da própria Bíblia. Né? Então, a ideia de ressignificar a Bíblia é rasgar a fé. É apostatar-se completamente da fé. Então, eu gostando ou não, eu concordando ou não, eu querendo ou não acreditar no que está na Bíblia, esta é a verdade. Não existe outra verdade. Né? Esta é a verdade sustentada por Deus aí há quase 5 milênios. É a verdade que Deus tem sustentado por mais de 4 milênios. É o mesmo texto que todos os dias traz uma novidade para nós. Todos os dias Deus fala no mesmo texto antigo, mas cheio do Espírito Santo, e porque o Espírito Santo está presente na palavra, ela faz-se viva, ela se renova a cada dia e traz para o nosso coração uma novidade. Né? Então, eu não posso admitir a ideia de um ressignificar a Bíblia. Mas na igreja, né, se a gente pensar na ideia do ressignificar na igreja, o que então é ressignificado na igreja? A nossa vida. Quando nós somos salvos em Jesus Cristo, temos um encontro verdadeiro com Ele, que nos transforma, aí a nossa vida, né, continua tendo o mesmo significante, eu continuo sendo a mesma pessoa, mas ela passa a tomar uma nova direção, um caminhar com Jesus. Esta é a ideia de conversão. Quando a gente pensa aí nas placas de trânsito, fala proibida a conversão. Ou então conversão, o que é a conversão? Uma mudança de rumo, de rota. Né? Se eu estava indo para o norte, eu volto para o sul. Se eu estava indo para o sul, eu volto para o norte. E assim vai, eu caminho no sentido contrário do que eu estava caminhando até aqui. E aí sim, a vida passa a ser ressignificada. Aí acontece uma ressignificação. Né? Aí acontece um ressignificado. Mas a única coisa ressignificada é a vida daquele que outrora era perdido e agora é um salvo de Jesus Cristo. Como Paulo, por exemplo.
no caminho de Damasco, querendo fazer a vontade de Deus, sem dúvida nenhuma, não sabendo quem é Deus, mas no momento que ele tem um encontro com Deus, a vida dele é ressignificada, e ele volta, onde ele passou matando, ele volta pregando. Onde ele passou perseguindo, ele agora volta sendo perseguido. E desta maneira acontece uma ressignificação na vida de Paulo. Mas, meus irmãos, assim, nós precisamos olhar, né, e não rejeitar os símbolos, ou os signos, ou os significantes, como nós queiramos chamar, porque eles não têm o objetivo de ser objeto de idolatria, mas eles têm o objetivo de nos, didaticamente, nos ensinar, nos ajudar, né, a compreender o mistério da salvação. É uma coisa muito interessante que antigamente, principalmente no interior, onde a maioria das pessoas era analfabeta ou semi-analfabeta, e aí imagina o padre rezando uma missa em latim, para alguém que mal sabe falar português, de costas para a igreja, porque assim, não interessa quem está aqui, é ele e Deus. Mas as pessoas prestavam atenção nos gestos, né? Prestavam atenção em tudo aquilo que acontecia. Então, no momento em que lá alguém tocava o sino, as pessoas se ajoelhavam. Mas ninguém dizia para elas que tinham que se ajoelhar. Mas elas sabiam que o toque, o badalar do sino, apontava para quê? Para um momento de eu me confessar a Deus. Ainda que ninguém mandou, mas aquele símbolo aponta para isso. Né? Então, esses são o objetivo dos signos ou dos símbolos. E nós temos que tomar muito cuidado, porque assim, a igreja presbiteriana tem resgatado ao longo dos anos a ideia dos símbolos na sua liturgia, e nós precisamos buscar, ao invés de rejeitar, entender o porquê eles existem e qual é o propósito de cada um deles. As igrejas modernas, que eu já nem sei mais se eu posso chamar de neopentecostais, elas vão se afastando da liturgia e adotando o mundo. Né? A meninada mais nova aí, certamente já, se não foi, conhece muito bem as igrejas, a chamada Igreja da Parede Preta. Por que a Igreja da Parede Preta? Porque é uma boate. É literalmente as paredes da igreja, não é isso? São pintadas de preto. E aí coloca lá um globo, um monte de luzes apontando para cá e para lá, tira o púlpito, tira a mesa, tira tudo. E aí o pastor vira um showman lá na frente, divertindo todo mundo. Para que aponta aquela igreja? Em que direção ela aponta? A quem ela representa? O que ela prega? O Evangelho, meus irmãos, precisa nos levar, a pregação do Evangelho precisa nos levar ao arrependimento, que não é tristeza, não é ser triste, não é que nós não possamos sorrir, brincar, não, é o arrependimento, e o arrependimento nos leva à conversão. Né? Eu estou arrependido de estar trilhando esse caminho, então eu vou voltar agora no caminho contrário. O arrependimento que acontece ali no momento da conversão. Por isso os símbolos, eles são necessários à igreja, nós precisamos buscar entendê-los. Nós não, né? Mas assim, é muito comum a gente encontrar em algumas igrejas hoje em dia, quanto mais moderna a igreja, mais fácil de encontrar púlpitos de acrílico. Púlpitos de acrílico. E, como eu estou falando muito tempo sozinho, deixa eu perguntar: alguém sabe o objetivo do púlpito? Para que o púlpito existe? Eu já falei algumas vezes. Para que existe o púlpito na igreja? Para esconder o pastor.
para esconder o homem. Porque a palavra não é do pastor fulano, a palavra é de Deus, daquele que ocupa o púlpito. Né? Então o púlpito nunca pode ser transparente, porque senão ele não cumpre o seu objetivo. Ele não é uma estante apenas para eu apoiar a Bíblia. Eu posso pregar com a Bíblia na mão, não preciso do púlpito. Mas ele existe para quê? Para que, nas palavras de João Batista, importa que eu diminua e que ele apareça. Então, não é o homem que tem que aparecer, e por isso, então, o púlpito existe para esconder. Porque aí eu olho para o púlpito e não olho para o homem. Por que o púlpito está sendo projetado? Não é para que a igreja tenha uma melhor visão do pregador, mas sim porque, simbolicamente, a ideia é que sobre o mundo paira uma névoa que obstrui a comunicação do homem com Deus. À medida que a palavra é pregada do púlpito de cima, ela vem como uma espada que corta, que dissipa essa névoa, clareando e dando a todo o povo o entendimento da palavra de Deus. O entendimento da palavra de Deus. Né? Por que a mesa precisa estar presente no santuário, no templo? Porque é por causa dos elementos postos sobre a mesa, eles são o culto. Então eu preciso ter uma mesa no templo. Ainda que ela seja usada uma vez por mês, mas ela precisa estar lá. Porque sobre ela serão postos o pão e o vinho, que não são, mas que são significantes do corpo e do sangue de Jesus, que me ordenou que comesse dele sempre, e que cada vez que eu comesse eu estaria anunciando a sua morte e ressurreição até que ele venha. Que é a grande razão de eu estar na igreja. Quando eu digo eu, de nós estarmos na igreja. Né? Então todos os símbolos apontam para isso. Aí lá, vou lembrando aqui agora de cabeça, não estou com a imagem muito clara do vitral na cabeça. Mas quando nós olhamos para o vitral e vemos lá o alfa e o ômega, então vamos lembrar que Jesus ele se autodeclarou o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim. A primeira e a última letra do alfabeto grego, que era o idioma que se falava naquela época. Se falasse português, Jesus diria, olha, eu sou o A e o Z. Eu estou no princípio e no fim. Né? E tem lá outros elementos, mas eu não lembro agora todas as imagens que estão lá. Né? A lâmpada, por exemplo, que uma pessoa me disse, olha, tem uma lâmpada do Aladim lá no vitral da igreja. Não, é a lâmpada do Aladim. O que diz a palavra do Senhor? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando eu olho para aquela lâmpada, eu tenho que lembrar que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a lâmpada para os meus pés. Ela orienta e guia os meus passos. Ela é a luz para o meu caminho. Né? Então, meus irmãos, nessa história toda, o que se deve ressignificar? A vida daquele que ainda não teve um encontro com Deus. Essa precisa ser ressignificada. A Bíblia é e vai continuar sendo, e depois que nós formos, ela ainda continuará sendo a palavra de Deus. Quando nós nos associamos a um clube, ou a uma confraria, existem ali algumas regras que nós devemos aceitar. Porque se nós não aceitarmos, nós não seremos aceitos, incorporados. Assim também é e deve ser na igreja. Quando nós fazemos a nossa profissão de fé, nós declaramos que aceitamos a Bíblia como nossa única regra de fé e de prática. Então eu não posso adulterar a Bíblia para acolher esse ou aquele que não concorda com esse ou com aquele texto.
Né? Se você não concorda com isso ou com aquilo, então não é aqui. Porque aqui nós somos assim. Né? É como alguém que olha para nós e diz assim, olha para o Ricardo e diz, olha, eu gosto de você, você tem que mudar isso, aquilo, você tem que... Aí o que é que ele tem direito de me dizer? Ele não vai me dizer porque ele é educado. Né? Ele vai dizer, olha, então não é de mim que você gosta. Você gosta de alguém que não faz essas coisas. Né? Porque quando eu digo que eu gosto exatamente do jeito que ele é. Posso até não gostar de tudo, não amar, mas eu gosto. Então assim é a igreja. Nós não podemos e não vamos alterar o texto bíblico para adaptar a igreja a esse ou aquele padrão, a esse ou aquele modelo, a essa ou aquela ideia, porque a igreja é assim. E todos os que estão aqui aceitaram a Bíblia assim. E aí, se eu preciso mudar esse ou aquele, essa ou aquela característica da Bíblia, ou adulterar o texto bíblico, fazer uma interpretação que não tem fundamento na própria Bíblia, para acolher esse ou aquele outro, então, na verdade, se alguém não quer ser acolhido nesse grupo, que pensa desse jeito. Porque é assim que nós pensamos. Né? Então, meus irmãos, ressignificar apenas a vida daquele que entrega a sua vida a Jesus. No mais, a igreja se conserva, se preserva desta forma, conhecendo a Bíblia, valorizando os seus símbolos, sabendo que eles são necessários, eles não são objetos de idolatria. Eu não tenho que adorar a cruz, mas eu tenho que olhar para ela e lembrar que numa cruz Jesus morreu para que eu fosse salvo. Né? Eu não tenho que idolatrar o pão e o vinho da ceia, mas eu tenho que saber que eles apontam para o sacrifício suficiente de Jesus na cruz por mim. E eu não posso eu não devo desprezá-los. Eu devo participar com alegria. Eu devo desejar vir e participar e comer e beber. Eu tenho que ser um prazer participar da ceia do Senhor. Eu tenho que sentir a necessidade de participar da ceia do Senhor. Né? E quando eu não sinto essa necessidade, é sinal de que espiritualmente eu estou doente. E aí é quando o apóstolo Paulo vai dizer: eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não são poucos os que morrem. Por quê? Porque já não desejam mais, já não sentem mais a necessidade, já não faz mais falta. Eu não preciso mais. E eu costumo dizer que quando nós estamos doentes, nós podemos ter um apetite maravilhoso, mas quando nós estamos doentes, o cheiro da comida que vem da cozinha embrulha o nosso estômago. Pode ser aquele prato mais gostoso, aquilo que a gente mais gosta de comer, mas quando a gente sente o cheiro, aquilo incomoda. E por que incomoda? Porque nós estamos doentes. Sim. Se não me engano, no altar tem um barco. Um barco. O que seria esse barco? A igreja. A igreja. Sim. Né? E é o barco. Por que é o barco? Porque é o barco onde Cristo navega, açoitado pelas ondas, mas que não afunda. E é o lugar mais seguro. Mas que Pedro submete de pé. Pedro submete porque ele para de olhar na direção de Cristo. E aí ele submete. Mas aquele barco açoitado pelas ondas, ele não naufraga. Então assim é a igreja, açoitada todos os dias pelas afrontas do mundo, pelas agressões, mas ela não afunda. Né? Ela sofre os ataques, ela sofre a perseguição, como sofreu ao longo da história, né? O martírio e os muitos mártires da igreja. Quantos morreram porque não negaram o Evangelho?
E a igreja foi açoitada e hoje está sendo. De outra maneira, mas ela vem sendo, né, açoitada. E uma coisa importante, meus irmãos, para nós prestarmos bem atenção: as investidas do adversário contra a igreja, elas são intelectuais. Elas mexem com o nosso pensamento. Quando nós olhamos lá no texto do Gênesis, por exemplo, o diabo não chegou para Eva e para Adão: ó, toma aqui a serpente, come. Não. Ele pôs dúvida na palavra de Deus. Quando nós temos hoje uma ideia de ressignificar a Bíblia, olha o diabo aí novamente, colocando dúvida sobre a palavra de Deus. Não, está escrito, mas não é bem assim. Não é muito desse jeito. O que ele vai dizer para Eva? O que Deus falou para você? Ah, ele falou que se nós comêssemos, nós morreríamos. E aí, o que o diabo responde? Não, mas não é assim. Não é que vocês vão morrer. Não é que vocês vão morrer, vocês vão ser iguais a ele. E aí, por terem aceitado essa palavra, eles comeram. Ele usou a Bíblia também para tentar Jesus. Jesus com fome. Bom, mas a Bíblia não diz que você pode dar ordem a essa pedra e transformá-la no pão. Jesus responde: olha, mas nem só de pão viverá o homem. Ou em outro momento, atira-te. Porque ele não diz que dará ordens aos seus anjos que o guardem? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então são os perigos, né, destas propostas de reinterpretação. Né? Esse novo olhar, vamos dizer assim, né, para a Bíblia e para a palavra de Deus. E isso, meus irmãos, né? Isso, meus irmãos, não é algo novo, é algo que já vem de longa data. E o que nós temos de resultado? Uma destruição da família, uma destruição dos valores, porque nós temos hoje uma deterioração de valores. E aí nós temos esta sociedade que está aí, né? Sem querer entrar nesse mérito, mas o Supremo Tribunal Federal discutindo quanto de maconha o jovem pode usar para não ser considerado traficante. Quanto ele pode usar? Se ele usar até tantas gramas, não tem problema. Quantas vezes por dia? Sim. O Supremo Tribunal Federal, a Corte Suprema do país, se debruçando sobre uma questão como essa. Porque nós estamos vivendo uma crise de valores. Uma crise de valores. Né? Uma sociedade onde não há mais valores. Uma sociedade que não valoriza o casamento, por exemplo. Né? Não valoriza, não incentiva os seus jovens a formação de uma família. Não! É nesse caminho. E a igreja com tudo isso? Onde ela fica? Não, olha, nós precisamos nos adaptar. Então está escrito lá na Bíblia que isso está errado. Não, mas vamos ler direito, né? Vamos mudar, vamos arrancar esse versículo daqui, porque ele não serve. Né? Esse versículo não serve. Então, vamos tirar ele aqui da Bíblia. Ah, mas isso era lá no Antigo Testamento, no tempo de Jesus. Se nós caminharmos essa caminhada, vai chegar um momento que não vai ser mais preciso Bíblia. Nós vamos nos adaptando à sociedade em cada momento. E nós vamos ver, meus irmãos, que ao longo da história, a igreja sempre foi perseguida. O desafio da igreja sempre foi de continuar sendo igreja, rejeitando os princípios sociais. É aquilo que está. Quais são as críticas nas cartas do Apocalipse?
Eram as igrejas que estavam abandonando a palavra de Deus e se adaptando ao contexto social onde elas estavam colocadas. E aí Deus vai lá com dureza e diz: eu conheço as tuas obras, em anjo da igreja. O pastor da igreja, o que você está ensinando para a sua igreja? Eu estou de olho em você. Eu conheço as suas obras. Né? E tenho contra ti. E em todas elas nós vamos olhar e vamos ver. Todas elas nós vamos olhar e vamos ver qual é a crítica à palavra de condenação. A igreja está se adaptando ao mundo e abandonando a palavra de Deus. E uma coisa muito séria e preocupante: Deus não teve misericórdia dessas igrejas. Nenhuma delas existe. Porque elas perderam o propósito. Elas perderam o mundo. E aí, quando a Bíblia diz: se o sal não serve para salgar, de nada mais serve. Ele é lançado fora. Então precisamos olhar qual é o propósito da igreja. Para que a igreja existe? Porque Deus a tem sustentado. Deus é o sustento da igreja e continuará sendo sempre o sustento da igreja. Né? Ele dará sim ordem aos seus anjos, a palavra de Deus não mente, para que te guardem, né? Pisarás, calcarás a áspide, né? E tem tudo aquilo lá. São verdades, são promessas de Deus para uma igreja fiel, como aconteceu com o apóstolo Paulo, pregando o evangelho, é picado por uma serpente mortal e não morreu. Deus cumpriu a palavra dele. Mas onde Paulo estava e o que ele estava fazendo? Pregando o evangelho. Deus não pediu que a serpente o picasse, mas o livrou da morte, porque ele estava pregando o evangelho. Então Deus cuidou dele. Deus cuidou do servo. Né? Mas nós não somos super-heróis como se prega aí hoje. Olha, eu posso sair, nada vai me acontecer porque eu sirvo a Deus. Não. É no serviço do Senhor. Me expondo sim ao risco, e Ele nos guarda e nos guardará. Né? Então, meus irmãos, esta é a ideia. Né? Então nós temos que valorizar os nossos símbolos, né? Valorizar a nossa igreja tão rica de símbolos, a começar pela própria edificação. Um templo que tem as dimensões exatas do templo de Salomão. Então, estar dentro do nosso templo é ter a sensação de estar no templo que Salomão edificou. As madeiras, os tecidos. É olhar para o púlpito e ver mais do que o ser humano que está lá. É a palavra de Deus que está de lá para me ensinar, rasgando o véu da incompreensão, para que eu possa recebê-la no meu coração e ser edificado. Né? Olhar para a cruz não como um símbolo de idolatria, mas eu lembro, olha, numa cruz como essa, Jesus morreu para me salvar. Então eu preciso olhar para ela todos os dias para eu lembrar o que Jesus fez por mim. Ela é madeira, vai continuar sendo madeira. Ela vai incendiar, se for o caso, ela vai queimar porque ela é inflamável, é madeira. Mas quando eu olho para ela, eu lembro do que Jesus fez por mim. Eu preciso vir à igreja todos os domingos agradecer a Deus pelo que Ele fez, mas principalmente no primeiro, para comer do pão e beber do cálice e anunciar a morte dele até que Ele venha. Porque eu não serei condenado à morte eterna, porque Ele já morreu por mim. Ele morreu por mim, então eu vou anunciar isso a todos aqueles que precisam ouvir essa palavra, que estão por aí sem rumo, perdidos. Né? Então, igreja não fala mal de igreja. Igreja não critica a igreja. Igreja vai ao mundo anunciar o Evangelho. Todos os dias, testemunhar o amor, a graça, o favor de Deus por nós. Porque o mundo está aí.
as famílias perdidas, os jovens sem referência, né? sem rumo, sem direção, uma sociedade sem valores, os professores desistindo da academia, da sala de aula, porque não estão suportando os adolescentes e as crianças mal criadas. Eu entrei ontem no mercado para comprar uma coisinha e tinha ali uma criança de uns 3, 4 anos. Não tinha mais que isso. Com o celular na mão, tocando alto, uma música cheia de palavrões. Cheia de palavrões. O dono do mercado ficou tão incomodado que falou com a mãe. Eu falei, mas ele é muito novo para estar ouvindo isso. A senhora me perdoe, né? Uma altura dessa, uma música como essa. O que aconteceu? A mãe foi embora aborrecida. As pessoas não se importam com isso. Mas na hora de trazer uma criança à igreja para a escola dominical, elas ficam com dó, porque é muito cedo para acordar. É muito cedo para acordar, para trazer a igreja no domingo. É muito cansativo. Ou então deixa que escolha. Deixa que cresça e escolha. Mas aí quando a criança nasce, vai lá e compra uma roupinha do time de futebol, você vai ser torcedor do time tal. Não deixou ele escolher que time ele quer torcer. Você vai estudar na escola tal, ele não quer saber se vai ser cansativo, se ela vai ter que estudar naquela escola. Vai ter que fazer tal curso, aprender um instrumento. E quando chega as coisas de Deus, não, ele tem que escolher. Então, são sinais de uma sociedade sem valores. Uma sociedade sem valores. Que não deseja. Que parou de sonhar. Que não tem mais referências. Nós vamos caminhando neste decréscimo de uma falta de referências. Alguém para quem os nossos jovens olhem e desejem. Olha, eu quero, né? Eu tenho um pai na minha casa, eu quero ser um homem, um marido, um pai, igual ao pai que tenho na minha casa. Porque muitas vezes não tem um pai na minha casa. Falta aquele pai lá naquela casa. Para o filho olhar e desejar ser um pai como ele é. Ou uma mãe. Ou para a filha olhar e dizer, olha, o dia que eu me casar, eu quero encontrar um homem que seja assim igual meu pai, que respeita a minha mãe, que cuida dos filhos. Não tem referência. Quando eu me formar, eu quero ser assim. A minha geração, pelo menos, de criança, era aquela geração, né, que todo aluno era apaixonado pela professora e quando se tornava adolescente, todo aluno queria ser professor. A criança se apaixonava pela professora. Quando era adolescente, queria ser professor, porque admirava. Era algo, era referência. Podia acabar não se tornando professores, muitos não, mas era uma primeira referência, alguém que eles admiravam, nós admirávamos, né? Era alguém de conduta ilibada, alguém e alguém que hoje não é respeitado. Alguém que hoje não é respeitado. Então, meus irmãos, signo, significado, significante, ressignificar, são todas essas coisas. Eu falei muito tempo sozinho, o tempo está se esgotando, não sei se alguém quer fazer algum comentário. Agora, em cima do que o senhor falou, então, a gente está preocupado com nossas igrejas, elas, né, também elas estão, tem algumas igrejas, nossas igrejas, eu falo como todo, né, igrejas cristãs, mas algumas não estão cuidadas. Eu vou ler aqui Colossenses 2:8, né, da igreja que Paulo falou. Eu vou ler aqui: cuidai para que ninguém vos escravize com filosofias mentirosas e inúteis,
fundadas em tradições humanas, nos elementos do mundo e não em Cristo. Então, isso que acontece, o senhor falou aí a questão da, né, muitos teólogos e igrejas nossas que estão absorvendo, né, as culturas, né, isso aqui, né, estamos aqui nesse mundo todo, então com esses, né, fica bombando, né, a mídia fica bombando. E aí a gente vê que a gente está se absorvendo com essas, e não está vendo a questão, né, a questão do casamento, casamento homem e mulher. Então esse é o princípio básico cristão. E aí, e outras coisas, outros exemplos mais. Então, é uma questão complexa, viu? Sim. E a questão também, o senhor colocou muito bem, que foi a questão do Supremo Tribunal, STF, Supremo Tribunal Federal. A competência é do Congresso, não é competência do Supremo. Ou seja, vamos dar um exemplo. Entidades provocam o STF com demandas, né? E aí o que é que o Supremo avalia e manda para o Congresso. Se o Congresso não legislar, ou seja, se não debruçar naquele tema, ele que espere, o Supremo não tem que estar. Então, isso aqui é uma questão seríssima, que a gente pode citar vários exemplos, questão do aborto, questão de várias outras questões, do casamento, né, do mesmo sexo, que o Supremo legislou e não pode. Né? Então, é uma questão que a gente complexa. Só que o João está lembrando isso, eu quero lembrar aquela decisão do Supremo do aborto de bebê anencefalo, reverendo. Quer dizer, se é anencefalo, eu posso matar. Mas está vivo. Está vivo. Coisa, permitir. O João falou, tinha que ter uma lei para permitir. Não é função do Supremo. Se tiver uma lei aumentando as hipóteses de aborto, ok. Agora não. Cria uma lei. Sim, o bebê anencefalo pode morrer, mas Legislando que não é competência daquela lei. quem dá e tira a vida? Exatamente. Quem? Exatamente. Então, nós estamos trazendo de volta algumas discussões questões que não deveriam ser discutidas. Questões que são finais. Né? Questões que não... Pastor, eu tenho um comentário apenas. Eu acredito o seguinte, se fala muito hoje, se conversa muito, se critica muito, eu vejo o outro, não falou. Mas o que acontece hoje que as pessoas não fazem? Evangelismo. Não falam da palavra de Deus numa festa, porque tem medo de ser perseguido. Ainda dá tempo de nós revertermos essa situação. Exatamente. Deus é misericordioso, há tempo. E hoje você fica com medo da perseguição, não abre a boca, fica calado. E o inimigo está andando, caminhando em direção. Então, discutir, eu acho que não é o fato. O fato é que nós temos que tomar algumas providências, cada um naquele pouco conhecimento que tem, para que reverta a situação que está ficando cada vez mais difícil. Né? A pessoa estava cedendo algumas coisas, não, tudo bem, vai dar certo, é dessa maneira. Não pode ser assim, nós não podemos ceder. Nós temos que seguir aquela base que nós temos e colocar aquilo em prática diária. Sim, eu acho que a gente se discute muito, mas tem que se trabalhar para isso. Ainda existe o evangelismo, ainda existe a conversa, ainda existe o rapaz do metrô, Jesus te ama, aquela coisinha mesmo, mas ainda existe, para que a gente possa vencer essa situação que está mais real. Eu acho que nós mesmos, cristãos, acabamos cedendo, e a coisa foi ficando dessa maneira. Nós temos grandes juristas lá, inclusive o presbiteriano, que está cedendo a algumas coisas lá. Mas nós temos que fazer no dia a dia um trabalho de formiguinha que caiu no esquecimento. Eu acho que é isso que é mais importante. Ainda dá tempo. Debaixo de oração, ainda dá tempo. É só um comentário. Não, perfeito. E mais, nós temos que voltar a olhar para nós e respondermos para nós mesmos quem nós somos. Sim. E qual é a nossa missão. Exato.
talvez até pensar enquanto igreja, naquela questão visão, missão e valores. Qual é a missão da igreja? Qual é a visão da igreja? Mais ou menos a gente está caminhando aqui para pensar nessa visão da igreja. E quais são os valores da igreja? Né? Porque no momento que nós perdemos estas referências, as influências do mundo começam a entrar, a igreja vira capitalista. A gente tem uma igreja capitalista, não no sentido da moneta, né? da moeda, mas do lucro. Do lucro. Né? Eu cito sempre, eu cresci num ambiente em que nós, os pastores eram referência, e a gente queria ser pastor, para ser igual aquele pastor que andava a pé, né? Que andava a cavalo, né? Que pregava na praça sem microfone. E a gente lembra de alguns aí mais antigos, o Reverendo Marques, né? E outros, que nem quando surgiu o microfone nem sabia usar. Né? O Reverendo Marques era um que, né, colocava o microfone para o lado, que estava acostumado a pregar sem microfone. Né? E então esses eram a referência. E que morreram pobres. Né? Reverendo Riso, né? Que se não fosse pelo auxílio de alguns irmãos, não teria onde morar no final da vida. Mas um grupo de irmãos, é o que eu sei da história, se cotizou e comprou um apartamento para que ele pudesse, no final da vida, ter onde morar. E um grande pregador do Evangelho. Então nós crescemos vendo estas referências. E aí a coisa muda. Muda e vem para o bom é aquele que mais batiza. Então sai tolerando tudo. Não, pode vir assim mesmo. Não, depois a gente vê como ele fica. E depois a gente conserta. O importante é que, né, na sua igreja, né, você batizou quantos? 20? Eu batizei 50. O dízimo não é mais para o sustento da casa do Senhor. O dízimo é para o enriquecimento dos ricos. Aí vem esse terceiro momento em que a igreja, a melhor é que mais arrecada. Aí constrói-se um templo suntuoso, tudo luxuoso, e todo recurso que vem é só para poder manter aquele templo. Né? Então não existe recurso para sustentar o missionário, para a distribuição de Bíblia, para a pregação do Evangelho. É a ostentação. É a ostentação. Então a igreja se perdeu. É preciso voltar e repensar essa questão de missão, visão e valores. Para que nós existimos? E aí a nossa relação com Deus, a relação do ser humano com Deus, também fica comprometida. Por quê? Eu deixo de ser o servo de Deus e faço de Deus o meu servo. Então eu vou à igreja por aquilo que Deus pode me dar. Né? Deus é aquele que eu ouvi uma expressão até forte essa semana, mas ainda bem que eu não lembro qual foi, né? Mas assim, um Deus como sendo o justiceiro. Olha, você vai ver o poder, o tamanho do meu Deus, porque você vai ficar doente, você vai bater o carro, porque foi o meu Deus amaldiçoando, né? Ficou doente porque mexeu comigo. Então, o Deus é o guarda-costas dele que está lá para. Né? Ou então Deus é o gênio. Na hora que eu precisar, eu vou lá e esfrego a lâmpada. Acho que por isso que pensaram no Aladim. Né? Eu esfrego a lâmpada e vem, o que você precisa disso. Aí ele dá. Agora pode voltar para a lâmpada novamente. E quando eu precisar, eu te chamo. Então, perdeu-se essa relação de gratidão a Deus. Né? Nós vimos a igreja por gratidão a Deus. Né? Vimos a igreja porque Ele nos guardou nessa semana. Vimos a igreja porque a nossa semana não foi fácil, mas nenhum mal nos aconteceu, porque Deus esteve conosco. Então, mais do que pedir, eu vim agradecer, porque Ele é bom. Eu preciso me encontrar com Ele aqui para dizer para Ele que Ele é bom. Eu preciso cantar com alegria, encher os meus pulmões e soltar na hora que eu cantar, para dizer para Ele que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que eu não consigo conceber a minha vida sem Ele. É o que Ele me fez, a energia que Ele me deu. E quando Ele deixar de dar aqui, eu tenho a certeza de quê? De que Ele tem algo maior e melhor preparado lá. De que a vida não vai acabar.
Então eu não preciso ter pressa de morrer, mas também não preciso ter medo. Eu não preciso ter medo. E isso é uma coisa que a igreja perdeu. Que ele se sente uma dor, Deus só abençoa se ele curar. E se ele não curar? Ele pode resolver, chamar para levar para junto dele. Essa é a fé que tem que habitar o coração do crente em Jesus Cristo. Né? Que se Deus nos chamar, nós sabemos para onde vamos, estaremos lá com Ele para comer novo, como Jesus diz no Evangelho, comer novo no reino dos céus. Então, essa igreja mercantil, mundana, é a igreja que aponta, você só é abençoado se trocar de carro todo ano. Você só é abençoado se não tiver nenhuma gripe. Né? Você só é abençoado, né, se conseguir um excelente emprego. Se você puder comer nos melhores restaurantes, aí você é abençoado, Deus está contigo. Mas não pensa no Deus que nos livra do mal todos os dias, que é nosso companheiro em todo tempo. Então eu preciso ir lá e agradecer a esse Deus. Né? Eu vou à igreja porque eu preciso dele. Não é ele que precisa de mim. Não é um peso ir à igreja. Eu vou à igreja porque eu preciso estar com esse Deus. Eu acho que a gente deveria focalizar a vontade de Deus, o propósito da igreja, e concentrar em que Deus nos ajude, que tenhamos uma vida aplicável dentro dessa igreja, né? E de Japão. E é isso, glorificar Deus, sabe? Então, não dependendo de nós, mas de Deus, exatamente de orações. E que a gente saiba que estamos vivendo, já que estamos num mundo amaldiçoado, e o Satanás sempre vai distorcer a palavra de Deus. Não tem como. Né? Então, através de ciência, dizer que somos descendentes de extraterrestres, dos deuses das astronautas, etc. Então, desviando muita gente a não acreditar mais a palavra de Deus. Sim. Certo? Desviar a atenção, né, do Senhor e a gente praticar outras coisas que eles acham que eles são mais, têm mais razão. Então, o propósito de Satanás, ele está conseguindo aos poucos, tirando pessoas da igreja, com certeza, nós temos pecados, então essas coisas clínicas, né, científicas, tudo lado de errados, né, mas não tem uma base científica, né? Na verdade, mesmo que seja a verdade, Deus continua sendo o único criador de tudo, né? Então, e todos que somos cristãos, eu acho que não é a nossa arma única é a Bíblia. Não cremos nas guerras, mas as coisas mais grandes, já estamos entrando na guerra espiritual. Desde a questão que deixamos preparados para tudo. Sim. Espiritualmente fortalecidos. E aí eu volto para terminar, né, lá no texto de 1 Pedro. Antes, santificai a Cristo nos vossos corações, estando sempre preparados para responder a quem pedir razão da esperança que é em vós. Por que você crê em Jesus? Por que você põe na igreja? E nós temos a resposta ali pronta para dizer a quem pedir. Né? A quem questionar por quê? E a resposta está ali, na ponta da língua. Né? Valorizando, meus irmãos, a escola dominical. Valorizando a escola dominical. Vindo aqui trazer os temas atuais para que nós possamos discutir. Mais do que conhecer. Porque conhecer a história dos personagens bíblicos é só abrir a Bíblia e ler em casa. Nós temos que ter condição de responder a esses temas atuais que são ataques à igreja. Que são ataques à igreja. São flechas inflamadas do adversário para colocar dúvida no nosso coração com relação à palavra de Deus. Então, trazer essas questões. O mundo está aí. Os jovens se perdendo nos vícios, na droga, né? As referências se perdendo. E nós precisamos, enquanto igreja, termos esta
esta resposta e nos preservarmos como igreja, como opção a quem quer deixar o mundo. Porque as pessoas não podem sair do mundo e encontrar na igreja aquilo que eles deixaram lá. Se eu não quero estar lá porque eu quero uma coisa diferente, eu não posso chegar aqui e encontrar o que eu deixei lá. Eu preciso encontrar a igreja precisa ser esse porto seguro. Ela precisa ser esse lugar que me dê segurança, onde eu encontre algo que eu estou buscando, desejando. Não que eu ande para encontrar a mesma coisa, mas que seja esse ambiente social, agradável, e onde nós possamos vir aqui dominicalmente estudar e conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para nós, retomarmos o caminho, reassumir a nossa posição e o nosso papel, porque nós não somos ONG, nós não somos partido político, nós somos igreja do Senhor. Nós somos igreja do Senhor. E nós temos que sair daqui e continuar lá, testemunhando aquilo no que nós acreditamos. Como a Simone disse muito bem, está lá o ministro do Supremo Pastor Presbiteriano, lá ele precisa julgar a partir dos valores dele na palavra de Deus. Ele não precisa ir lá abrir a Bíblia e pregar, mas ele precisa ser norteado enquanto pastor pela palavra de Deus. Ele precisa saber que ele lá é um ministro da mais alta corte do país, mas ele é um pastor, que no domingo sobe ao culto e prega a palavra de Deus. Eu conheci o reverendo Elias Abrão. Elias Abrão, numa palestra que ele foi dar no nosso seminário em uma ocasião, ele era pastor da Igreja Presbiteriana de Curitiba e também era presidente da Comissão de Educação da Câmara. Então, enquanto deputado, ele foi dar essa palestra. Ele diz: eu passo a semana de segunda a sexta em Brasília. Na sexta-feira eu pego o avião e vou a Curitiba. Eu chego em Curitiba e eu faço casamento, eu batizo, eu prego, eu vou ao culto da manhã, eu vou ao culto da noite. Na segunda-feira eu pego o avião e volto para Brasília. Eu preciso da comunhão com a minha igreja. E lá em Brasília, ele falou: lá eu sou um deputado, mas eu pauto os meus votos na palavra de Deus e nos valores que eu conheço. Então nós precisamos ser cristãos aqui e quando sairmos daqui continuarmos sendo, testemunhando e dando exemplos, àqueles que precisam de nós, que as pessoas precisam e que nós sejamos referentes. E assim como a presbítera Maria tem sido referência na academia, todo domingo nós encontramos aqui um aluno que vem à igreja e me diz: olha, a professora me convidou e eu vim e gostei. E eu fico muito feliz, porque não se envergonhar, como diz o apóstolo Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e também do grego. Então nós não temos que nos envergonhar do Evangelho. Nós temos que levar o Evangelho conosco para onde quer que nós vamos, onde quer que nós estejamos. Temos que levar o Evangelho. Meus irmãos, o tempo não permite eu falar mais agora aqui, agora só lá no templo, Mas eu fico muito feliz pela participação de todos, a presença nessa escola dominical, nesse dia especial da escola dominical. Todos, dominicalmente, a presbítera Maria está aqui com uma aula preparada, mas eu gostei tanto de estar aqui que eu quero pedir licença a ela para, pelo menos um domingo por mês, por um tema sugerido pelos irmãos, nós podemos conversar, Então, talvez o terceiro domingo seja um dia que eu possa dividir com ela esse espaço e ter os irmãos aqui na escola dominical, falando da palavra de Deus, tirando as dúvidas. Nós não precisamos acertar, nós viemos aqui para aprender. Então, aqui nós podemos errar, nós não precisamos acertar sempre, porque lá fora nós não podemos errar. Lá fora é para valer. Lá nós não podemos errar. Então aqui nós podemos. Então, aqui é o lugar de tirar as dúvidas. Então, com a devida licença, eu já
Estou me convidando para o terceiro domingo de outubro, mas nos outros domingos a presbítera Maria estará aqui, né, trazendo certamente algo de muito edificante para o coração de toda a igreja, e nós vamos aí falando da palavra de Deus e estando sempre preparados. Isso é muito forte. Sempre preparados para responder a quem pedir razão da esperança que há em vós. Por que você é um cristão presbiteriano, crente em Jesus Cristo? E nós vamos saber responder sem gaguejos. Estudar os nossos símbolos. Por que vocês têm lá esse símbolo, aquele ou aquele outro? Porque quando nós vamos lá na sinagoga, eles sabem explicar. Todos os judeus sabem explicar. Quando nós vamos na mesquita, eles sabem explicar por que eles têm que se curvar daquele jeito para orar, por que tem que ser aquele horário. Eles sabem tudo. Quando nós vamos lá na religião da matriz africana, eles sabem por que eles têm que entrar descalço, eles sabem por que o lugar não pode ser cimentado, eles sabem o que significam aqueles tambores, eles sabem tudo. Então nós também temos que saber tudo da nossa igreja. Olhar para todos os elementos arbitrários e saber responder. Por que da madeira? Por que da cruz? Por que da mesa? Por que do... Nós temos que saber responder. Estarmos sempre preparados. E fazer então essa valorização que a nossa escola dominical merece e precisa. E que ela cresça o suficiente para nós podermos estender mais alguns bancos ali para fora, outras classes, preparando quem está chegando, esses que vão aderir à causa do Evangelho, e assim nós vivamos para a glória de Deus. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Então, eu acho que um cafezinho, pelo menos um cafezinho tem. Aqui para quem quiser tomar, e desde sempre eu vou já me preparar para tudo, daqui a pouco nos encontramos lá no templo. Glorioso Deus, santo e eterno, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua presença conosco aqui, pela tua graça, Santo Deus, que tu derramas sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um de nós, pelo entendimento que tu nos dá, ó Deus, da tua palavra e da tua vontade. Ó Deus, nós te agradecemos por esta escola dominical, neste dia especial, terceiro domingo de setembro. Ó Deus, pelo privilégio que temos aqui, a liberdade de abrir a Sagrada Escritura, examinar e conhecer a tua vontade. Que saímos daqui, ó Deus, edificados nesta manhã e agora preparados, possamos nos dirigir ao teu santuário, para ali, junto com os demais irmãos, prestar a ti o culto, do qual o Senhor é digno e merecedor. Ouve, ó Deus, a oração da tua igreja. Atende, ó Pai, o nosso clamor. Nós te oramos nesta hora, agradecidos no nome de Jesus. Amém.